Olá, gente! Boa noite no Brasil, boa tarde aqui em Miami. Hoje vocês vão participar dos meus bastidores aqui do podcast Health Money, onde a gente vai falar de análise financeira e o impacto disso na vida dos empresários. Trago uma convidada super especial, mas vocês vão perceber que eu vou estar olhando para lá, porque é onde a gente vai estar. Então aqui vocês vão estar assim, mais olhando nossos bastidores mesmo, combinado? Quem quiser acompanhar em tempo real, vai para o YouTube. Fechou? Olá, pessoal! Então, entrando aqui com vocês no YouTube, começamos mais uma transmissão no podcast Health Money. Hoje trago uma convidada muito especial, mas antes quero te contar quem eu sou. Estou aqui no lugar de Aline Sopper, não é mesmo? Eu sou a Michele Querino, sou uma das sócias da Health Money, sou contadora, sou empresária, mais de 25 anos de experiência com finanças e hoje trago com muita alegria aqui uma das nossas franqueadas, a nossa querida, amada aqui, Suelen Geraldi, onde ela vai contar um pouquinho da experiência dela com empresários sobre o quanto é importante a gestão financeira e a análise dessa gestão financeira. Suelen, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho, se apresente para nós, por favor. Olá, boa noite. Você que está aí nos assistindo ao vivo, você que vai assistir essa live aí gravada. Meu nome é Suelen Geraldi, eu sou empresária há 20 anos, sou administradora de empresas, sou educadora financeira, sou formada em administração de empresas, educadora financeira, mentora de negócios, mentora de empresários, especialista em gestão financeira empresarial e pessoal. Trabalho com isso já desde 2020 e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento na live de hoje. Muito bom, Su. Obrigada pela sua generosidade por estar aqui dividindo conhecimento comigo. Hoje, quando a gente fala sobre a análise de números, quando a gente fala dessa parte de gestão financeira, a gente percebe que muita gente ainda torce o nariz por conta disso, não é verdade? E aí, eu queria contar um pouquinho a diferença entre o trabalho do gestor e o trabalho do contador, que muitas vezes se misturam, né? A gente vê muitas vezes quando as pessoas falam, a gente vai falar sobre finanças, essa gestão financeira, as pessoas falam, não, mas eu já pago um contador, eu não preciso da gestão financeira, ou eu tenho uma pessoa dentro da minha empresa que faz todo esse financeiro, eu não preciso desse trabalho. Então, me conta um pouquinho, qual que é a diferença do escritório de contabilidade, de um contador, para um gestor financeiro? Na verdade, o contador, ele fica responsável pela parte fiscal do negócio. Então, ele é responsável pela emissão de notas, né? Quando o empresário vende, é obrigado a emitir notas, e o contador, ele é responsável por isso. Então, ele cuida da parte tributária e da parte fiscal do negócio. O gestor financeiro estratégico é a pessoa que cuida dos números, a pessoa que traz direcionamento mensal para o empresário, porque muitas vezes o empresário, ele está o quê? Atolado nas operações do dia a dia, nas rotinas do dia a dia, Exatamente. fazendo prospecção, fechando contratos novos, trazendo clientes para dentro, mas não tem uma pessoa ali para cuidar do financeiro. E nós, que somos gestores financeiros estratégicos da Health Money, especialistas aqui da Health Money, a gente faz exatamente esse trabalho aí, em conjunto com o contador. E aí, uma coisa muito importante, o contador tem o papel dele e o gestor financeiro estratégico também tem o papel dele. Um não anula o outro. Pelo contrário, os dois conversam e os dois trazem clareza e direcionamento para o empresário. É um complemento, né, Su? É uma parceria muito legal. E aí, uma coisa que eu queria trazer para você, pensar e me contar, qual você acha que é o maior erro que o empresário comete quando ele olha para os números da empresa? Bom, existem vários principais erros, mas um deles, misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. Isso complica a vida do contador e também complica a vida do empresário, né? Porque mistura dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Outro erro muito importante que acontece, Mia, é o quê? É ter um controle financeiro, mas não eficiente. Muitas vezes o empresário até anota no caderno, tem uma planilha, vai anotando ali, fazendo o registro das coisas que está acontecendo na empresa, mas não para analisar, não para olhar, não consegue ter essa clareza
do que os números estão falando em relação ao negócio. Então, 2 erros: misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa e não parar para dar a importância que os números têm dentro do negócio. Perfeito. Um outro ponto que eu vejo muito é o empresário ter como termostato financeiro a questão, o dinheiro que tem na conta, né? Espera só, antes da gente falar isso, eu quero deixar aqui, pessoal, quem está aqui no YouTube, quiser mandar perguntas para a gente, interagir, é muito legal. Aproveitem esse momento para a gente tirar as dúvidas de vocês, muito bacana. Quem está no Instagram, mesma coisa, manda suas perguntas, interagem com a gente aqui. Devagarzinho eu vou olhando aqui vocês e a gente vai trazendo as respostas. Então, um ponto super importante: será que o dinheiro na conta é o jeito que você deve gerenciar a parte financeira da sua empresa? Com certeza não, e isso eu escuto bastante dos clientes que vêm para a Health Money. Eles dizem: Su, eu já tenho controle, eu já sei quanto que eu vendi, eu já sei quanto que saiu, é só olhar o extrato da conta bancária. E esse é um erro também que os empresários cometem. Por quê? O extrato da conta bancária, ele realmente revela os números que entrou, quanto que de fato entrou dentro do mês, quanto que saiu, porém não te traz clareza para onde esse dinheiro saiu. Então, não é eficiente, não é inteligente analisar e ter somente o controle lá do extrato bancário dos números da empresa. É muito legal falar isso, porque... E aí, às vezes, o empresário fala, ok, mas esse é o termostato que eu tenho hoje. Como é que eu faço, então, para ter outros? E aí a gente fala que são indicadores, né? Que através dessa gestão financeira amarradinha, sem furo. Por quê? Porque geralmente, gente, o que a gente traz muito? Uma planilha, infelizmente, ela é muito, pode ter muitos furos ali. É muito fácil você ter furos controlando seu financeiro através de uma planilha. Uma pessoa que cuida do financeiro, mas que não tem a expertise, que não tem o conhecimento mesmo ali do olhar estratégico do negócio, muitas vezes ela pode deixar passar coisas ali que a gente, com esse olhar, consegue detectar assim, ó. E um sistema, né? Então, um sistema que amarra tudo isso vai te permitir tomar decisões muito mais inteligentes, né? Então, eu sempre trago, Su, assim, ó, o empresário, ele não precisa, porque aí bate, a gente fala, bate aquela ansiedade de tipo, meu Deus, como é que eu vou estruturar tudo isso então, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse financeiro é o coração da empresa, a gente sempre também fala isso. E quando esse coração não está batendo de forma legal, saudável, todo o resto sofre, né? E aí eu trago assim, o empresário, ele não precisa saber de tudo. Ele não precisa cuidar desse financeiro, ele não precisa ter esse olhar estratégico, mas ele precisa ter pessoas que tenham. Exatamente. E, na verdade, é uma relação ganha-ganha, porque quando o empresário ele tem um gestor financeiro estratégico dentro da empresa, ele ganha muito nessa contratação. Porque além dele não ter encargos trabalhistas, de não ser uma pessoa que está dentro da empresa dele lá trabalhando como CLT, ser um serviço terceirizado, muitas vezes na correria do dia a dia acontecem vários furos na vida do empresário que ele próprio não se atenta por não ter esse cuidado no financeiro. Tem um exemplo que eu sempre gosto de falar, Mi, de uma cliente minha que pagou 2 vezes um imposto de 5.900 e poucos reais. Uau. Então, ela pagou 2 vezes o valor na correria, ela achou que não tinha lido o código e passou de novo e pagou. E ela nunca na vida imaginou que tinha sido descontado 2 vezes. Então, por ter a Health Money, por ter nós aqui, especialistas, cuidando do financeiro dela, a gente detectou essa saída e olha quanto que essa cliente colocou no bolso em 1 mês. Olha, era exatamente isso. É incrível, né? É fantástico. Era a minha próxima pergunta que eu ia falar isso com você, né? Como você ajuda os empresários tendo a sua unidade Health Money, toda essa estrutura, uma metodologia, um sistema que vai te ajudar nisso. Claro que tem que ter o seu olhar, o seu conhecimento, a sua expertise. Tudo isso são ferramentas que a gente disponibiliza para facilitar a sua vida. Mas é você, com o seu conhecimento de gestora, que vai levar essas soluções, que vai conseguir detectar ali
pontos importantes que vai trazer resultados como esse, que é fantástico, né? Então, que mais? Quais os pontos, Su, que você acha que precisam ser analisados, que o empresário precisa analisar? Você, como uma gestora, você, como uma unidade Health Money, como você acha que pode levar benefícios para ele? E como esse cliente, quais outros resultados tiveram que impactou na vida das pessoas? Bom, os resultados são muitos, né, Mi? Por quê? Porque a gente anda lado a lado com um empresário mês a mês. Todo mês a gente senta para olhar os números, a gente analisa, a gente faz ações estratégicas, a gente faz correções, investimentos que não cabia no orçamento da empresa, que o empresário fez, por exemplo, e que hoje poderia estar de portas fechadas, não está, porque estava junto com nós aqui da Health Money, e a gente conseguiu detectar esse furo, que o investimento que ele fez no novo terreno era mais alto do que a capacidade de pagamento. E isso estava trazendo muita dor de cabeça para o empresário. Então, como que a gente faz isso? Como que eu organizo isso daqui dentro da minha unidade? Nós mapeamos, na prática, o dia a dia de todas as empresas. Eu ia falar exatamente isso, né? É esse acompanhamento diário, relatórios semanais, de pontos. E aí, gente, uma coisa muito legal que a Sul traz é essa coisa assim de existem 1000 relatórios, existem 1000 formas de indicadores. O que o empresário precisa? Ser assertivo. Não adianta você ter um monte de controle, não adianta você ter uma planilha maravilhosa se não te traz. Se esses números é simplesmente uma sopa de letrinha. Você tem que aprender a ler esses números, interpretar isso daí para tomar as decisões. E aí, quando vem a Sul como uma gestora Health Money, entrando na empresa e trazendo esses resultados, os resultados são lindos. E a gente tem aqui dentro da franquia, estou até com alguns franqueados aqui no Instagram, a gente tem dentro da franquia várias unidades com muitos resultados incríveis, né? E aí uma coisa muito interessante, Su, é a questão de, muitas vezes, o empresário toma decisões sem consultar, porque ele vem de uma mentalidade onde ele tinha que resolver tudo, onde ele apaga incêndio o tempo todo, e muitas vezes ele esquece de consultar a gente, né? Então ele vai lá e toma as decisões, principalmente isso acontece no começo, depois ele engrena. E aí, é um caso muito típico que acontece dele ir fazer um empréstimo no calor ali do negócio, só que ele não parou para analisar se a empresa dele consegue absorver aquela parcela, aquela dívida. Ele não parou para analisar retorno daquilo ali, se aquele empréstimo é como ele está usando aquilo para usar dinheiro de terceiros e ter um retorno como um investimento. Para que é aquele empréstimo? Naquele momento, realmente é necessário? Qual o valor daquela taxa que ele está pagando de juros? Está fazendo sentido? Não existiam negociações melhores? Tudo isso, gente, nós consultores, nós gestores, olhamos para vocês quando existe essa parceria, né? E eu gosto de trazer uma coisa muito legal, que a Health, ela entra sempre muito como parceira, né, Su? O quanto é importante você entender o negócio do seu cliente no todo. Então, além das nossas unidades, eles saberem muito a gestão financeira, eles precisam estudar o negócio do cliente. Porque tudo deságua no financeiro, né? Todas as decisões, todos os setores, então toda a estrutura da empresa. Quando o empresário entende que ele tem a Suelen, como tem todos os outros que estão aqui, como esse apoio, esse suporte real, uma pessoa que está ali olhando como se fosse dela aquele negócio, o jogo muda e os resultados começam a aparecer, né, Su? E é lindo, né? Quando a gente começa a ver a transformação do empresário. Essa semana eu recebi a foto de um cliente meu me mandando a foto do cartão da nova conta que ele abriu PJ, com a estratégia que a gente criou para ele, e ele me mandando foto. E eu fiquei pensando, até comentei com meu esposo, como é bom quando a gente atende um empresário que tem sede de vencer e que executa o que a gente ensina. Porque é muito legal, sabe? É muita transformação que traz. E é muito maravilhoso você trazer isso, porque esse trabalho da gestão ele é fundamental, mas ao mesmo tempo eu digo assim, não adianta um empresário
contratar uma empresa de gestão financeira achando que ele vai delargar porque é uma coisa que ele detesta. Geralmente os empresários não gostam dessa parte financeira. E tá tudo bem. Porém, ele precisa, é uma parceria. Eu falo que é um trabalho de mão dupla, né? Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: vamos marcar a nossa reunião estratégica para te sentar na tua cadeira de dono. Isso é maravilhoso. Essa reunião estratégica a gente faz uma vez. O acompanhamento ele é diário, os relatórios são semanais, mas a gente faz uma vez por mês essa reunião estratégica, né? E a gente costuma dizer que é o momento aonde o cliente vai sentar na cadeira dele, não mais para apagar incêndio. Ele vai sentar naquele momento, pelo menos uma vez por mês, na cadeira dele para pensar no negócio, na parte estratégica do negócio, porque a gente entende que hoje um empresário, muitas vezes, ele precisa exercer os 3 papéis na empresa, que é o operacional, o tático e o estratégico. Só que na vida real, na correria e no ter que apagar incêndio o tempo todo, ele não sabe o que ele acode primeiro, ele deixa o estratégico de lado sempre. Ele não tem tempo para olhar para o negócio dele. E quando ele não para olhar para o negócio dele, ele deixa muito dinheiro na mesa. Ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Que é o exemplo desse cliente, tá? Mas por que abriu uma conta PJ nova? Porque na outra conta ele estava perdendo nada mais, nada menos do que R$900 por mês só para estar naquele banco. Presta atenção. Gente, ela tá falando de R$900 por mês. 10 Não, mil... 900 por ano. Por ano. Ah, por ano. Por ano, já fiz a soma para ele. Mas o dinheiro era lucro que estava no bolso que estava escoando pelo ralo, porque ele não estava se atentando que ele estava pagando um monte de taxa, um monte de tarifa naquele banco e não tem necessidade, gente. Exatamente. Nosso objetivo como gestor estratégico é deixar mais dinheiro no caixa da empresa para enriquecer o dono. Só que primeiro a empresa precisa ser rica. Exato. Então a gente vai tapando esses buracos e vai fazendo esses ajustes. É muito legal. Eu gosto muito de trazer essa questão assim. Muitas vezes o dono vem com o dono ser rico para depois a empresa ser rica. A gente não pode inverter esse processo, né? Primeiro empresa rica, depois o dono rico. E para isso você precisa ter o quê? Clareza. Clareza do seu padrão de vida, clareza dos seus gastos pessoais, clareza se o que o seu padrão de vida exige hoje, a sua empresa pode pagar. Exato. Então, parece coisas assim tão óbvias, né? Tão corriqueiras, mas se você tem uma retirada de prolabore, uma distribuição de lucro muito maior do que a sua empresa pode te pagar, a longo prazo, ela não aguenta. Você está estrangulando a empresa, né? E aí, a longo prazo, não tem para onde correr. A empresa não aguenta. Né? E aí a maioria dos empresários nessa correria, tu me perguntou quais são os pontos que eu olho nas empresas. A maioria dos empresários, eles fazem essas anotações no caderno ou fazem numa planilha com muito furos. O que significa muito furos? Não faz lançamento na planilha diariamente, não faz conciliação bancária, não acompanha lá o dia a dia da empresa. Muitas vezes foi numa pizzaria, num restaurante com a família, pagou com o cartão da empresa, esqueceu de lançar. Então, a gente já faz esse acompanhamento semanalmente, nós mandamos os relatórios de contas a pagar toda semana, inadimplentes. Então, a gente tem toda uma estrutura, todo um passo a passo para dar segurança para esse empresário conseguir tocar a empresa e focar no que mais importa. E aí, nas reuniões, eu sempre foco em 4 pontos que todo empresário precisa analisar. Su, mas eu não gosto de números. Precisa ter uma pessoa eficiente do teu lado que olha esses números e diga para ti o que está acontecendo com a empresa. E nós aqui na Health Money, nós somos especialistas nisso. Quais são esses nomes, quais são esses números que eu preciso olhar? Margem de contribuição, que é a diferença entre a receita menos os custos variáveis, o lucro operacional antes do investimento, que no caso desse meu cliente, o que aconteceu? Ele anotava num caderno, ele não tinha clareza dos números e ele foi lá e fez o investimento no terreno. E aí, consequentemente, isso pesou. Por quê? Nesse lucro operacional antes do investimento, você já consegue ter clareza se a tua empresa tem capacidade para investir ou não. Exatamente. Então, é muito importante. Exatamente.
Depois, o lucro operacional depois dos investimentos e o resultado líquido. São 4 pontos que eu analiso mensalmente com os meus clientes para entender aonde estão os gargalos. Então, é exatamente o que a Mi falou. E aí é exatamente o que a Mi falou. Não é simplesmente anotar por anotar. Não é simplesmente registrar o que está acontecendo. É o que a gente faz com essas informações. Muito maravilhoso, porque quando a gente fala também nesses termos técnicos, gente, nós entendemos também que muitas vezes o empresário quer sair correndo. Vocês não precisam saber esses termos técnicos, nem exatamente como fazer isso. O que é importante? Quando a Sul traz isso, através da margem de contribuição, do lucro antes do imposto de renda, do lucro do investimento, você consegue entender o quanto está te sobrando para você investir, o quanto está te sobrando para uma reserva de emergência, o quanto você precisa vender para estar no 0 a 0. São informações muito importantes, inclusive para você estruturar metas internas de vendas, de investimento, de retorno. Tudo isso você só consegue com clareza e exatidão dos números. E aí, quando a gente entra com vocês para uma reunião estratégica, eu não vou falar para você de lucro antes do investimento. Eu não vou falar para você de margem de contribuição. Eu vou falar, olha, o seu dinheiro veio para cá, está trazendo isso. O seu dinheiro foi para lá. O que é o mais importante? É entender para onde o dinheiro está indo, entender se está fazendo sentido para onde o dinheiro está indo e, se não estiver, relocar, criar planos. Então, o nosso papel hoje, dentro da Helf, como gestoras, o que é? Relocar, ajustar o que não está legal e criar ações corretivas e ações preventivas que vai gerar um resultado no mês seguinte. Por isso que eu trago muito a questão de uma via de duas mãos, porque não adianta a gente fazer um operacional, que é toda a compilação desses números, se a gente não tomar nenhuma decisão, né? Nenhuma direção, mostrar a direção para os empresários, né? Então, o resultado só aparece através de um direcionamento que a gente leva e do movimento que o empresário faz através das ações que a gente traz para ele. Por isso é tão forte essa parceria e tão importante, porque a cada mês ele percebe com muita clareza os resultados acontecendo na empresa dele. E isso é lindo de ver, é incrível. Né, Su? Eu sempre digo para os meus clientes, contratou a Health Money, a tua única preocupação é me mandar as movimentações, me dizer o que está acontecendo, Su paguei, Su recebi, Su paguei, Su recebi. No final do mês a gente tem uma reunião onde eu vou te traduzir o cenário atual que tu tá, entender para onde tu quer ir e a gente vai fazer esse plano de ações com o objetivo de acelerar o crescimento da tua empresa e te levar mais rápido para o teu objetivo. Seja reserva da empresa, seja investimento em uma nova máquina, seja investimento em uma nova filial. Enfim, a gente está aqui para acelerar o crescimento de vocês. Muito bom, maravilhoso. Aí uma coisa que eu quero trazer muito, a gente sempre está nesse podcast, Su, a gente fala muito para quem é empresário e precisa, assim, tá perdido, como é que eu posso melhorar o meu financeiro, como é que eu saio das dívidas, como é que eu vou fazer um investimento, qual a melhor forma de investir. Então, a gente sempre está trazendo algum valor agregado para esses empresários aqui dentro, mas a gente fala também para aquelas pessoas que estão aqui e que estão num momento de ou precisa fazer uma transição de carreira, ou ela gosta demais da área financeira, trabalha dentro de uma empresa na parte corporativa, e quer ter o seu negócio próprio, ou aquela pessoa que já é um BPO financeiro, trabalha com um BPO, mas ele não tem um método, ele não tem a estrutura, ele quer acelerar. Então, a gente fala muito sobre a franquia aqui também, né? Então, a Helf, ela, além dela ser uma empresa de gestão financeira que ajuda os empresários não só na parte operacional do negócio, mas principalmente a parte estratégica do negócio, para alavancar, a Helf tem a parte da franquia, que é a formação de outros profissionais que queiram ingressar na área
financeira, que já tenham uma certa experiência, uma bagagem, que gostem disso e que queira acelerar seus negócios através de método, através de uma estrutura, de uma formação, de um programa, de um sistema. Eu queria que você me contasse um pouquinho, antes da Health e depois da Health, essa sua experiência. Bom, eu já trabalho com assistência financeira empresarial desde 2021, então eu testei vários sistemas no mercado, eu trabalhei com vários sistemas, e eu sempre tinha o sonho de ter o meu sistema próprio. Então eu sempre foquei e pensei nisso, um dia eu quero ter o meu sistema próprio. E aí o que acontece? Quando eu vim para a Health, por que eu decidi vir para a Health Money? Primeiro, pela estrutura. Segundo, pelo sistema. Terceiro, pela parte jurídica como parceira também, porque isso era uma coisa que eu deixava a desejar na minha outra empresa. Eu fazia os contratos de boca com os empresários e eu não tinha essa parte jurídica. Então, quando eu decidi vir para a Health, foi exatamente por isso. Porque aonde eu era falha, a Health ia me complementar, que é a assessoria jurídica, que é o suporte e que é também o sistema. E diga-se de passagem, gente, para quem não conhece, nosso sistema é o melhor do mundo hoje, tá? Ai, que delícia de ouvir isso. Eu já trabalhei com vários sistemas, eu conheço todos os sistemas de vocês, BPO, que vocês trabalham, e eu não abro mão da Health Money, porque o sistema, ele simplesmente é magnífico, ele faz tudo pela gente, a gente consegue ter todos os dados, todas as informações automáticas, a gente só precisa ter ali, né, a constância de fazer os lançamentos diários. O restante o sistema nos entrega. Então, antes da Health Money, eu precisava fazer tudo isso na mão, e com a Health Money ficou muito mais fluido, ficou muito mais leve de trabalhar, além também, né, de todo o grupo, de todos os colegas que eu ensino, eu aprendo, a gente troca. Gente, deixa eu contar para vocês, a Suelen, ela é pioneira na Health. A Suelen começou junto com a Health. Ingressou para nós, foi uma das primeiras franqueadas nossas. A Suelen está no Rio Grande do Sul e foi uma das nossas primeiras franqueadas. E a gente teve tanta sorte, né? A gente fala que é sorte. A Su entrou como uma parceira da Health. Então, hoje, além de franqueada, ela ajuda em todo o suporte na parte operacional dos franqueados novos que entram. Ela está à frente de um projeto nosso da Health que é lindo, que é o escritório virtual na prática. Então ela acompanha esses franqueados, todo o desenvolvimento deles, com o conhecimento dela, ela vai repassando isso e multiplicando isso para outras pessoas. Então é muito incrível. E o mais legal que eu gosto, dentro da Health, nós temos toda essa parte, né, do jurídico, nós temos marketing, nós temos processos, né, Su? Inclusive agora nós estamos para dar para eles aí um treinamento forte de processos, como cada unidade vai estruturar a sua unidade com os processos definidos para conseguir realmente escalar, para conseguir realmente crescer, né? Sem perder a qualidade, né? Conseguindo entregar para o empresário a qualidade do nosso trabalho Health Money, que é totalmente diferente de tudo que você já viu aí no mercado, gente. Já antecipo aí de primeira mão, porque realmente a Health Money não é só BPO, a Health Money tem estratégia, tem processos definidos, tem uma equipe, tem um grupo maravilhoso, que é exatamente o que eu falei. Eu ensino, mas eu também aprendo muito com todos lá dentro, e eu sou muito grata, muito feliz de estar dentro desse projeto. A Health Money é um sonho meu também, que está sendo realizado, então é simplesmente só gratidão, trabalhar e transbordar esse conhecimento para os empresários e para todos que precisam dele, para a gente conseguir entregar essa eficiência na Health Money, que você não encontra em qualquer lugar. Ai, que lindo! A gente sempre se preocupa muito em levar a empresa como uma empresa humanizada, mas ao mesmo tempo levar muito resultado para esse empresário e transformar de alguma forma essa empresa, né, no todo. E isso eu acho que é o mais impactante, o mais lindo. Hoje a Health está em 5 países, gente, é um motivo de muito orgulho. Então a gente trabalha no Brasil, quase em todos os estados, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão. É muito lindo. Então, assim,
é um processo, uma empresa que traz um método que está muito encorpado, uma estrutura muito forte, para quem já trabalha nessa área ter do começo ao fim, desde a captação do novo cliente até a entrega final estratégica para o franqueado, para o cliente final. E isso é muito legal. Né? Muito bom, Su. E o mais legal também é que a gente está sempre se ajudando. Então, né, sempre a gente troca experiências, coisas que a gente pode implementar na empresa que a gente está atendendo. Gente, a gente não está sozinho, a gente tem um time aqui, literalmente, de mãos dadas. É uma grande família, a Rafumani. A gente costuma dizer assim, ó, ninguém larga da mão de ninguém. É um mantra aqui dentro. Ninguém larga da mão de ninguém. Então é muito gostoso, porque quando às vezes um tá com alguma coisa, com uma dificuldade em algum ponto, com algum cliente, com alguma forma dele entrar, enfim, vai o outro e ajuda. Então, assim, realmente se tornou uma rede de apoio muito grande de pessoas que remam para o mesmo lado. E isso fortalece e acelera cada vez mais o processo, tanto da Health quanto das unidades, né? Então, isso é muito gostoso de ver, isso é muito legal. Quando um franqueado ganha, todo mundo ganha, né, Mi? É muito legal. Quando o franqueado vence, todo mundo ganha. É muito lindo, eu amo isso. E esse é o grande desafio, né? A gente conseguir levar a mensagem para o cliente. Eu falo que é um efeito cascata. Você vem de um modelo de negócio com muita clareza que a franquia tem, de aonde a gente quer chegar, aonde o franqueado que entra acredita muito nesse modelo de negócio e leva realmente a transformação que a gente quer com qualidade e um padrão fantástico para o empresário. Então, você vê que é um efeito cascata onde todo mundo ganha. E isso é muito lindo e isso é o que a gente preza muito aqui dentro, né, Su? É muito legal essa troca. Eu sempre digo, se você não sabe o que fazer da vida, gosta de finanças, vem para a Health Money, que aqui você vai ser bem recebido, além de ter toda uma estrutura, um suporte para fazer teu negócio acontecer da maneira certa, com tranquilidade, com processos, com passo a passo. É muito legal, gente, é muito legal. É muito bom. E aí, para encerrar, então, para o cliente final, para aquele empresário que ainda está aqui, está vendo tudo isso e não sabe por onde começar, entende da dificuldade de levar as finanças dele, mas ele não sabe ainda por onde começar. Qual a dica que você daria para esse empresário que está perdido, mas sabe que tem um problema ali financeiro para resolver? Então, uma bucha lá, e aí? Essa pergunta aí tu fez para uma especialista. Olha que eu já quebrei 9 vezes, hein? Olha, então eu posso responder com propriedade. Posso responder com propriedade. Gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu quebrei 9 vezes por querer fazer tudo sozinha e achar que eu tenho que saber de tudo o tempo todo. Quando eu entendi que eu não sabia nada de finanças e que eu precisava pedir ajuda, eu comecei a me movimentar e eu quebrei 9 vezes, mas em compensação eu já dei certo 4 vezes depois dessas 9 quebras. Então, o conselho que eu dou para você é: tá com dificuldade de entender o teu cenário atual? Não tem clareza se está sobrando dinheiro, se está tendo lucro? Quais são os serviços que está trazendo retorno? Aonde que você está gastando mais do que deveria e não consegue enxergar isso? Não se culpe, não se cobre, mas peça ajuda. Busque a ajuda de pessoas que podem te ajudar. Aqui na Health Money nós fazemos um diagnóstico financeiro gratuito. Inclusive, se você está com dificuldade, manda mensagem para mim, manda mensagem lá na página da Health, manda mensagem para os outros franqueados. Qual é o seu Instagram? @HM Suelen Geraldi. HM_Suelen Geraldi. HM_Suelen Geraldi. Porque nesse diagnóstico você vai entender aonde você precisa melhorar nos números da tua empresa. Então, por isso que eu digo, lá atrás, quando eu quebrei as 9 vezes, eu não tinha nem clareza que a gente poderia pedir ajuda para uma pessoa especialista em finanças. Hoje tem várias pessoas no mercado, então não se culpe, não se cobre, mas se movimente. Eu não sei isso aqui, eu quero aprender. Busca ajuda. E uma coisa,
Às vezes o empresário, nossa especialidade aqui na Health são pequenos e médios empresários. Exato. E às vezes aquele empresário fala, não, eu sou tão pequenininho, isso vai me custar muito, imagina eu ter um gestor. Gente, só para vocês terem ideia, nossos planos começam a partir de R$500. Então, imagina você, para ter um profissional nesse porte, que faça todo o operacional, que tenha visão estratégica e consiga levar soluções para o seu negócio e fazer ele crescer a partir de R$500, quanto custa hoje para um empresário um assistente, uma secretária? É um mínimo, um salário mínimo, mas todos os encargos trabalhistas e tudo que vem por trás disso. Então, exato. A nossa proposta, e aí não é nem questão só a Health, é a gestão financeira mesmo nesse momento que a gente está falando. O quanto isso tem que ser encarado por vocês como um investimento. A gente costuma dizer aqui dentro que a gestão financeira ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Quando o empresário entende que a gestão financeira é uma necessidade, ele começa a crescer. Por quê? Porque ele está colocando dinheiro aonde está vindo o retorno, aonde ele vai ver os resultados acontecendo. Então, pensem nisso. Exatamente. Como eu falei aqui, existem vários exemplos dos meus próprios clientes que começaram com a Health Money e eu comecei a colocar dinheiro no bolso deles só com estratégias que eu comecei a perceber que estava vazando dinheiro ali na empresa. Então, é exatamente o que a Mi falou. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber quem sabe aquilo que você não sabe. E se movimente, que a tua empresa ela tem um propósito muito grande e não pode parar aí, né, por causa do financeiro. Nós estamos aqui para ajudar o teu propósito ir para frente, assim como nós também ajudar vocês a crescerem. Se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem um diagnóstico gratuito para entender o cenário que você está hoje, entender os pontos que precisam ser vistos dentro da sua unidade, da sua empresa, nós teremos maior prazer em te atender, em fazer esse diagnóstico e te mostrar os caminhos de forma gratuita. Você que está aqui, que é educador financeiro, que está numa empresa de BPO, que está pensando em fazer uma transição de carreira, se quiser saber mais da franquia, me chama no direct, me chama no Instagram. Eu terei o maior prazer em te contar no detalhe o que é a Health Money. Nós estamos aqui para poder atender da melhor forma possível. E a isso, eu termino com a seguinte frase, ó. Número não é problema, os números é solução. Basta saber interpretá-lo ou ter alguém que saiba, certo? Gente, trouxemos assim algumas pitadinhas para vocês hoje entenderem pontos importantes que precisam ser vistos dentro da empresa de vocês. Se vocês quiserem aprofundar, estaremos à disposição. E quinta-feira que vem tem mais podcast. Combinado? Su, muito obrigada pela sua gentileza de vir, de contribuir, de trazer um pouquinho do seu conhecimento. E foi incrível ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui para transbordar conhecimento. Então, contem comigo aí para o que precisarem. Vamos juntos, bora acelerar o resultado do teu crescimento com estratégia e eficiência. Gratidão, Mi, pela oportunidade. Vamos juntos. Obrigada, Su. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Até mais. Aí, peraí. Agora... Congelei. Eu preciso do Pedro para finalizar para a gente. Aqui, deixa eu finalizar aqui no meu Instagram. Pessoal, mais um podcast entregue aqui nessa quinta-feira. Para quem esteve aqui, foi uma delícia compartilhar com vocês um pouquinho. Para quem está assistindo essa live depois, estaremos aqui para tirar todas as dúvidas que se achar necessário. Obrigada por estarem comigo mais um dia. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir isso daqui, que está nesse momento, manda um aviãozinho para essa pessoa. Combinado? Até quinta-feira que vem. Tchau!